Olá, hoje a gente vai pegar uma palavra que todo mundo, assim, acha que conhece, espírito, e vamos virar ela do avesso. Com certeza. O material que a gente tem aqui é um artigo teológico bem denso, mas que, nossa, faz uma viagem surpreendente. Uhum. O nosso desafio aqui é meio que desmontar essa palavra para entender tudo que ela carrega, sabe? A gente começa no quintal de casa, com a visão cristã. Certo. Mas depois o roteiro nos leva para o espiritismo, budismo, filosofia e até para uma protociência, digamos. Exato. É incrível como a mesma palavra pode ser usada para falar de Deus e séculos depois para descrever impulsos nervosos na cabeça de Descartes. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. E o interessante é que o texto mostra que espírito é uma tentativa humana, sim, antiga e muito teimosa de dar nome ao que a gente não consegue pegar, ao invisível. Exato. Só que cada cultura preencheu essa palavra com suas próprias ideias, né? Com seus medos, suas esperanças. Sim. Então, o que a gente vai fazer é seguir o mapa que o nosso material nos deu, passando por essas visões, para entender não só o que a palavra significa, mas por que ela é tão poderosa e versátil. Perfeito. Então, começando pelo cristianismo, que é o ponto de partida do artigo. O que me pegou de cara é que, mesmo dentro de uma única religião, a palavra é um verdadeiro canivete suíço. É uma ótima analogia. O texto aponta, assim, pelo menos 5 usos bem diferentes dentro do contexto bíblico. 5. 5. A palavra espírito é usada para descrever a natureza de Deus, o sopro de vida que anima a gente, a nossa parte imaterial ou alma, e também seres não humanos, anjos e demônios. Espera aí, então. A mesma palavra descreve a essência de Deus, a força que me faz respirar, e também anjos e demônios? Exatamente. O que essas coisas tão diferentes têm em comum para serem chamadas pelo mesmo nome? A grande conexão, segundo a análise, é a imaterialidade. É tudo aquilo que existe, que tem poder, mas que não tem um corpo físico. Ah, entendi. Quando a Bíblia diz lá em João, capítulo 4, que Deus é espírito, a ideia é essa. Ele não está preso à matéria, ao espaço. É uma existência de outra ordem. E essa ideia se expande com a figura de Espírito Santo, que na Trindade é a presença ativa e imaterial de Deus no mundo. Ok, essa conexão é fascinante. Então, a mesma coisa, esse sopro ou espírito que define a essência de Deus, é o que nos dá vida. Isso. Isso muda completamente a perspectiva sobre o que significa ser feito à imagem de Deus, não é? Exatamente. O ponto central é a cena de Gênesis capítulo 2, quando Deus sopra o fôlego de vida em Adão e ele se torna uma alma vivente. Certo. A leitura que o artigo traz é que esse fôlego é como a eletricidade que liga a máquina. É a força vital. Só que, e aqui tem um detalhe importante de algumas interpretações, como a do livro de Eclesiastes. Uhum. Esse fôlego sozinho não pensa. Após a morte, ele só volta para Deus. A alma, nesse caso, seria o resultado da equação, corpo físico mais fôlego de vida, igual a um ser consciente. E isso cria uma pulga atrás da orelha que o artigo também percebeu. Sim, Qual a diferença, então, entre alma e espírito? Porque tem aquela passagem em 1 Tessalonicenses que fala para conservar espírito, alma e corpo como se fossem 3 coisas separadas. e aí a gente entra num debate teológico clássico. O material resume em 2 grandes correntes. Ok. Uma, a dicotomia, diz que alma e espírito são basicamente sinônimos. Seríamos feitos de 2 partes, corpo e a parte material, que você pode chamar como quiser. Certo. Corpo e alma/espírito. Isso. A outra visão, a tricotomia, que o artigo diz ser mais comum, defende que são 3 peças distintas. Ah, tá. 3. 3. O corpo é a nossa casca física, a alma é o nosso eu, sabe? Nossa personalidade, intelecto, emoções. E o espírito seria a nossa antena para o divino, a parte de nós que se conecta com Deus. Entendi. Esclarece a parte humana. Mas e os outros espíritos da lista? Anjos e demônios. Nesses casos, a palavra volta a significar simplesmente ser imaterial.
Os anjos, em hebreu, são chamados de espíritos ministradores, ou seja, seres sem corpo físico cuja função é servir a Deus. Certo. Os demônios, por sua vez, são apresentados como anjos que se rebelaram. E aqui o texto faz uma observação cultural muito boa. Qual? A nossa visão de demônio é 100% negativa, mas a palavra grega original, daimonion, era neutra. Podia ser um deus menor, um gênio, qualquer entidade divina. O cristianismo que carimbou o termo como algo exclusivamente maligno. Entendi. Então, na visão cristã, existe uma hierarquia bem clara. Deus no topo, depois anjos, humanos, demônios. Mas essa separação nítida é a norma. O artigo mostra como outras culturas enxergam essas fronteiras de forma muito mais fluida, não é? Exatamente. Quando a gente sai desse universo, o cenário muda completamente. O espiritismo, por exemplo, que foi codificado pelo Allan Kardec no século XIX, vira essa lógica de cabeça para baixo. Como assim? Lá o espírito não é só uma parte de nós, ele é o princípio inteligente do universo. Nós somos espíritos. A alma é apenas o nome que se dá ao espírito quando ele está temporariamente num corpo. E a reencarnação, é a jornada desse espírito por vários corpos para evoluir. E como eles explicam a conexão entre esse espírito puro e o nosso corpo, que é super denso, material? Aí entra um conceito que o artigo destaca como central, o perispírito. Perispírito. Isso. A melhor forma de pensar nele é como um adaptador espiritual. Um adaptador, gostei disso. É. Se o espírito é por energia e o corpo é matéria bruta, o perispírito seria a interface semimaterial que permite que um se comunique com o outro. É o que traduz a vontade do espírito em ação física e leva as sensações do corpo de volta para o espírito. Um adaptador espiritual. E no Oriente, como no budismo, a ideia é completamente diferente de novo, certo? Não se trata de uma alma imortal individual que vai reencarnando. Exato, o conceito de um eu fixo e eterno é questionado no budismo, mas a existência de seres imateriais é super presente. Ah, é? Sim, a cosmologia budista é vasta. A corrente Theravada, por exemplo, descreve 31 planos de existência. É quase um prédio cósmico e em cada andar vivem tipos diferentes de seres. Nossa. Alguns sofrem muito, como os Petã, ou fantasmas famintos, e outros vivem em estados de felicidade imensa, como os Devan, que são como divindades. No budismo tibetano, isso se mistura com crenças locais, e eles chegam a categorizar 8 tipos de espíritos da natureza. E o artigo dá uma passada rápida por outras tradições. O que mais salta aos olhos? O que salta aos olhos é um padrão fascinante. Diferente da visão de um Deus distante, transcendente, em muitas culturas, o mundo espiritual é interativo e está em todo lugar. Certo. No shintoísmo japonês, os kami, que a gente traduz como deuses ou espíritos, habitam rios, montanhas, árvores, até pedras. Em tudo. Em tudo. O texto menciona o número de 88 milhões de kami, que é uma forma poética de dizer infinitos. No xamanismo da Sibéria, o foco não é adorar, é conversar, negociar com os espíritos dos ancestrais ou com os Tenger, que são espíritos do céu. No vodu haitiano, os Lua são entidades com quem se estabelece uma relação de troca. Então a ideia não é só acreditar. Não. É conviver com esse mundo invisível no dia a dia. Isso muda tudo. O espírito deixa de ser algo lá e passa a ser algo aqui, interagindo com a gente. Agora, e quando a filosofia resolve entrar nessa conversa? Aí a coisa sai da religião e vai para a análise pura, imagino. E a figura central que o artigo traz é René Descartes. Ele basicamente dividiu o universo em 2. Certo. De um lado, a resistência, a coexistência. Tudo que é matéria que ocupa espaço, incluindo o nosso corpo. Do outro, a res cogitans, a coisa pensante, a mente, a consciência, o espírito. Para ele, eram 2 substâncias radicalmente diferentes. E como elas se conectavam? Ele até especulou que o ponto de encontro das 2 no cérebro seria uma pequena glândula, a glândula pineal. Peraí, mas tem o conceito dos espíritos animais dele, não tem?
Vindo de Descartes, o pai do racionalismo, isso soa completamente fora de personagem. Ele estava falando de fantasmas em animais ou algo assim? O que ele queria dizer com isso? Esse é o plot twist. Espíritos animais em Descartes não tem nada de místico. O fascinante, e o artigo deixa isso bem claro, é que era um termo fisiológico. Fisiológico. Uhum. Para ele eram partículas finíssimas de sangue, quase um gás, que corriam pelos nervos do cérebro até os músculos para fazê-lo se mover. Era uma tentativa de explicar o corpo como uma máquina. Não acredito. O texto diz que é quase uma precursora da neurociência. Ele estava tentando descrever o que hoje a gente chama de impulso nervoso. Uau. Então ele usou a palavra espírito para descrever algo puramente mecânico. E quais foram as reações a essa divisão radical dele entre mente e corpo? O material aponta para duas direções opostas. De um lado, o idealismo alemão, com filósofos como Hegel. Para ele, o conceito de Geist, que é mente ou espírito, era tudo. A própria realidade, a história, seria o espírito absoluto se revelando. O espírito não está no mundo, o mundo está no espírito. Complexo. E o outro lado? No extremo oposto, temos o mecanicismo, a visão científica moderna, que diz que a mente, a consciência, tudo que a gente chama de espírito, não é uma substância separada, é um produto, é o que o cérebro faz, é o resultado de processos biológicos e químicos complexos. Então, Nessa visão, não tem fantasma na máquina, a máquina que gera o fantasma. a conversa vai do místico ao mecânico muito rápido. E no campo da cultura popular, do folclore, como essa ideia de espíritos da natureza se consolidou? Aí o texto nos leva para duas figuras. Primeiro, o antropólogo Edward Taylor, que no século XIX criou o termo animismo. Animismo, sei. Para ele, a forma mais básica de toda religião seria a crença em seres espirituais. E depois, voltando lá para o século XVI, temos Paracelso, um médico e alquimista, que basicamente organizou o folclore europeu. Como assim organizou? Ele associou um tipo de elemental ou espírito da natureza a cada um dos 4 elementos. Os anões, ou gnomos, a terra, as ondinas, a água, as salamandras, ao fogo e os elfos, ou sílfides, ao ar. Então Paracelso basicamente criou um manual de regras para todos os jogos de RPG e fantasia que vieram depois. Praticamente. Anões ligados a montanhas, fadas ao ar, está tudo ali. É incrível como uma classificação do século XVI ainda define nossa imaginação hoje. Totalmente. Então, o que tudo isso significa? A gente começou com o Espírito Santo na Trindade, passou pelos Kami-Kivinen numa cachoeira no Japão e terminou com os espíritos animais de Descartes, que no fim eram só impulsos nervosos. Uhum. Essa palavra espírito parece ser um grande baú onde a humanidade guarda todas as suas tentativas de entender o que é a vida, a consciência e tudo aquilo que a gente sente, mas não consegue tocar. Exatamente. É um baú. E para fechar o cadeado, o artigo nos lembra de onde tudo começou, da etimologia. A origem da palavra. Isso. Tanto a palavra hebraica ruach quanto a grega pneuma, que são traduzidas como espírito na Bíblia, significavam originalmente vento, sopro, fôlego. Ah! E essa ideia está viva até hoje na nossa língua. Pensa em palavras como pneumático ou respiração. A gente ainda associa ar com vida e força. É verdade. Essa conexão primordial com uma força invisível que move as coisas, que nos enche os pulmões, parece ser o DNA que une todas essas ideias que parecem tão distantes. É a nossa primeira metáfora para a própria vida. Uma conexão poderosa e que nos deixa com uma pergunta para continuar pensando. Sim, o material que a gente analisou nos mostrou 2 extremos, né? A visão de que o espírito é algo real e imaterial e a visão do mecanicismo de que a consciência é só um efeito colateral da biologia do cérebro. Certo. Isso leva a uma questão provocativa para o futuro. À medida que a neurociência avança e consegue mapear cada vez mais os circuitos cerebrais por trás do amor, do medo, da criatividade, a ideia de um espírito separado se torna desnecessária.
Ou essa palavra simplesmente vai se transformar mais uma vez e passará a ser o nome que a gente dá para a complexidade que a ciência ainda não consegue e talvez nunca consiga explicar completamente. É algo para se refletir.